Saudações a você que nos acompanha aqui no YouTube do jornal O Alto Jacuí. Estamos no município de Seubach e vamos, a partir de agora, conversar com o candidato Clóvis Borchardt, do Partido Liberal 22. Clóvis concorre ao executivo de Seubach, juntamente com Adelir Castelli como vice. É chapa pura do PL e a gente, a partir de agora, vai abrir esse espaço para que a chapa do PL, então Clóvis e Adelir, possam apresentar aí o seu plano de governo para o município de Seubach para os próximos 4 anos, ou seja, 2025-2028. Clóvis, muito obrigado por atender ao nosso convite e vamos falar então sobre projetos para a cidade de Seubach. Inicialmente, eu gostaria que você trouxesse aí uma análise, né, e o que o seu plano de governo reserva para a pasta da saúde do município. Andrei, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um grande prazer, né, estar falando para os seus órgãos de divulgação. Primeiramente eu quero dizer aos que nos assistem que está sendo uma experiência muito legal, né? Pela primeira vez concorro a um cargo eletivo, então é uma primeira experiência, né, na caminhada, né, entre, enfim, as demais, todas as diversas áreas, né, do município, bem como com a população de um modo geral. Estamos sendo muito bem recebidos, estamos muito felizes, né, com essa caminhada e, por outro lado, muito surpresos também com os relatos da população, né, em termos de reclamações, de sugestões, é o que nos levaram a preparar um plano um pouco mais profundo, né? Um pouco mais complexo, mais abrangente do que costumeiramente os partidos apresentam. O PL tem uma particularidade, tem uma peculiaridade com relação à profundeza, né, em que ele quer tratar as questões. Nós temos aqui, caros eleitores, uma estagnação que já dura mais de 25 anos. Nós temos uma população estacionada em 5 mil habitantes fazem 30 anos. O modelo econômico, né, de geração de renda, emprego, ele está absolutamente paralisado. Nós não temos evolução nesse sentido. E isso é grave porque a situação econômica do município não é, vamos dizer assim, um problema apenas de ordem financeira. Quando há uma estagnação como há em Selva, nós temos consequências duras também quanto aos aspectos sociais. As pessoas que não têm uma renda, que não têm uma perspectiva de continuar morando aqui, de continuar se estabelecendo, gerando riquezas aqui, o município começa a adoecer. Então, os reflexos da estagnação econômica que a gente vive aqui, eles têm reflexos não apenas sociais, não apenas de falta de oportunidades, mas nós temos, na nossa caminhada, observado que o nosso município ele está adoentado, nosso município está, as pessoas estão desanimadas, elas estão desacreditadas, do modelo político que se aplica aqui há 25 anos. Ou seja, nós estamos, caminhando para os 60 anos de município e nós temos, embora a gente tenha uma alternância de partidos no município, mas o modelo continua sempre o mesmo. Então, antes de adentrar assim a nossa proposta, é importante que o eleitor, e quem nos assiste entenda, de uma forma mais abrangente qual é a real situação do nosso município. Nós estamos realmente muito preocupados com a condição em que as pessoas se encontram atualmente. Adentrando a saúde, que é o que você me perguntou. Nosso município está doente, caros eleitores. O prefeito, e são palavras do prefeito, alega que ele gasta quase 21% do orçamento do município com saúde, sendo que regimentalmente ele poderia gastar 15%, ou seja, ele está gastando 1/3 a mais. No entanto, a população está doente, a população grita
por atendimento à saúde. As pessoas estão transferindo os seus domicílios para outras cidades para serem atendidos. As pessoas não têm assistência, não têm atendimento à saúde aqui. As pessoas ficam na fila, né, de madrugada para serem atendidas. Quando são atendidas já não tem mais fichas. Quer dizer, é desumano o que se faz em relação à saúde aqui. Nós temos uma proposta muito mais profunda do que se pratica aqui. Primeiro, nós precisamos migrar a nossa coordenadoria de saúde, a qual nós pertencemos, que é Cruz Alta, para Passo Fundo. Os atendimentos, infelizmente, não são bons, né? Quando as pessoas não acreditam, né, em soluções de alta complexidade quando se fala que tem que ir à Cruz Alta. Nós precisamos mudar isso. Temos um encaminhamento já com a Secretaria Estadual de Saúde para a migração, né? Celba vai migrar definitivamente de forma administrativa e de complexidade para a coordenadoria de Passo Fundo. Nós temos, por exemplo, a intenção de efetivamente atuar na prevenção da saúde. Nosso município ele está doente, as pessoas, o prefeito diz que gasta quase 21%, é um absurdo, né? O município deveria ser modelo, deveria ser referência em saúde, né, com tanto investimento. E a gente infelizmente não percebe isso, né? Na nossa caminhada junto à comunidade, a gente percebe que a saúde está muito mal, né? Então, nós precisamos atacar a saúde de forma preventiva. Nós temos que atacar a doença, né, antes que ela ocorra, porque, ao que nos parece, o que está se fazendo aqui é tratar de doença e não de saúde. Então, esse é, vamos dizer assim, um dos aspectos que realmente nos preocupa. Nós precisamos urgentemente intervir nisso, nós precisamos criar um terceiro turno para que as pessoas que trabalham também tenham atendimento, né, fora do horário de expediente de trabalho delas. Precisamos garantir que as pessoas tenham acesso a medicamentos, né, pelo menos os medicamentos básicos, eles precisam estar disponíveis para toda a população. Enfim, nós temos uma série de mudanças, né, profundas que precisam ser feitas na área da saúde. Certo. Candidato Clóvis, para a área da educação, né, quais são as propostas que o plano de governo Clóvis e Adelir traz para a educação no município? E aí a gente abrange toda ela, desde a educação básica até aqueles alunos que vão buscar o ensino superior fora daqui. Apenas para iniciar, eu gostaria de falar do IDEB, né? Nós estamos com esse indicador muito baixo, 6,3. Quer dizer, isso é uma radiografia de como está a educação em nosso município. Nós fomos no passado referência em termos de educação estadual e nacional. Hoje estamos muito distantes disso e eu acho que o problema começa exatamente na educação fundamental. Eu entendo que nós precisamos, primeiramente, cuidar das crianças. Precisamos garantir que todas as crianças tenham acesso de qualidade ao ensino fundamental, ou seja, né, os primeiros anos, que é exatamente o período em que a criança forma sua personalidade, forma sua capacidade intelectual. Quer dizer, são os primeiros anos que determinam o que o jovem, o que o adulto será como, vamos dizer assim, como pessoa, né, como profissional, com a capacidade que ele pode desenvolver. O período integral da creche, 12 meses, por exemplo, nós temos um período em que a creche fecha, né? As pessoas que trabalham, elas têm dificuldade em manter os seus filhos, né, com alguém porque a creche não está funcionando. Isso é uma coisa que a gente considera que, infelizmente, precisa ser mudado. No que tange a estrutura disso, sim, precisa se investir, precisa se ampliar, né, para que todas as crianças, pelo menos das famílias onde os pais trabalham, elas precisam ter esse amparo, precisam ter um local adequado para que eles possam ser preparadas para o futuro, enfim, para a escola que vem logo na frente, né? Então, a creche é
um lugar que precisa, né, ser estruturado. Com relação à educação básica, fundamental, nós achamos que sim, precisamos intervir também. Nós temos, na nossa opinião, três tipos de crianças. Tem a criança que, de fato, em função de talvez não ter uma estrutura familiar condizente, né, ela já vem para o ensino fundamental com uma série de dificuldades. Essa criança precisa ser selecionada para um tratamento, para um atendimento mais focado, mais especializado, né, para que essa criança possa evoluir, né, em um curto prazo de tempo e possa ser equivalente, possa ser equalizada com as crianças que já têm, vamos dizer assim, uma capacidade intelectual mais avantajada. Então, acho que precisamos investir muito nisso para que as crianças que vêm para o ensino fundamental, que têm dificuldade, elas precisam ser auxiliadas, talvez num turno integral, né, com professores dedicados a isso, para que essas crianças possam ser incluídas, possam ser consideradas, bom, são crianças com um potencial igual às demais. Então, isso nós precisamos fazer nas primeiras séries iniciais para que essa criança, quando chega, né, num estágio mais avançado, esteja realmente preparado para receber o conhecimento que a escola oferece, né? Obviamente, nós precisamos investir em professores, em qualificação, né, do quadro de professores para que eles entendam, né, e possam definir metas, né, e atitudes, ações para que isso aconteça. Então, de um modo geral, eu acredito que tudo acontece exatamente na primeira infância. Os primeiros anos da educação básica precisam realmente ser revisados, precisam ser readequados, precisam ser atualizados com a tecnologia que hoje existe, né? Nós vivemos hoje num mundo, né, extremamente tecnológico. As crianças, né, já nascem num ambiente onde o celular faz tudo, né? O celular, a vida das pessoas está no celular e a nossa educação, infelizmente, não evoluiu a esse patamar. Nós precisamos evoluir e muito, né, para que as condições tecnológicas auxiliem, né, na educação, ou seja, na formação do intelecto e também do caráter das crianças de nossa cidade. Perfeito. Candidato Clóvis, para obras, mobilidade urbana, quais são as propostas do plano de governo? Quando se fala em obras, temos que considerar que isso é muito abrangente, né? Quando a gente vai para o perímetro rural, por exemplo, né, a única coisa que as pessoas nos pedem é acesso às suas propriedades, acesso às suas atividades, né, para que elas possam ser, enfim, exploradas, né, com o máximo de potencial, né, que a atividade oferece. E infelizmente a nossa estrada não é boa. Falando ainda no âmbito rural, nós precisamos investir em um britador para que as estradas possam ser pavimentadas não apenas com o saibro que atualmente é utilizada, mas também com brita, né? Nossa intenção é britar todas as estradas, primeiro criar uma estrutura para a estrada e depois fazer o processo de aplicação de brita, né? É um modelo que tem dado muito certo na região da Serra, né? A Serra atualmente tem todas as estradas rurais britadas, ou seja, estradas de excelente qualidade, né? Com condições de trafegabilidade mesmo em tempos ruins, com condições, né, extremamente adversas. Nós acreditamos que isso é possível fazer e isso será feito. Ainda com relação à pavimentação, nós tivemos, infelizmente, uma experiência muito ruim. Nós temos um trecho asfaltado que segue do trevo de Selba, trevo principal, em direção à linha floresta. Foi feito um recapeamento asfáltico em cima do calçamento. Essa experiência não deu certo. O prefeito agora está, enfim,
pondo saibro em cima do calçamento, porque ele cedeu. É uma situação muito difícil de resolver, então eu acho que esse modelo não deu certo. Nós temos que investir agora em consertar isso, e eu acho que a saída é concretar as estradas. Não precisamos, o asfalto não é mais uma solução, até mesmo por causa da intempérie, né? Eu acho que a única solução é fazer concreto estruturado, como já se vê em outros estados, em outros municípios inclusive, né? E com relação à mobilidade urbana, nós temos muitas ruas ainda a asfaltar, nós temos uma precariedade assim, muito séria com relação aos passeios públicos da nossa cidade. As pessoas têm dificuldade em se locomover, nós temos idosos, nós temos na cidade 1.700, no município 1.700 aposentados, e muitos deles, né, já com dificuldade de mobilidade. Então, os passeios públicos são assim muito precários, precisam ser adequados a essa condição. A cidade precisa continuar limpa, precisa continuar, né, investindo em embelezamento. Enfim, tem problemas de ordem assim grandiosa em todas as áreas. Então, obras, de fato, é uma secretaria que precisa ser muito focada, né, e com aporte de muito recurso. Perfeito, candidato Clóvis, nós temos mais 4 minutos e eu vou deixar o tema livre para o senhor fazer o uso desse espaço. Pode usar para considerações, para levantar mais algum tema que seja importante no seu plano de governo. Use, então, até 4 minutos. Ok. Eu acho que uma dor do nosso cidadão também é com relação à classe menos favorecida. Nós temos uma deficiência habitacional aqui tremenda. Há muitos anos não se investe aqui em infraestrutura e habitação para pessoas, né, assim, enfim, infelizmente, pessoas que ainda não têm condições de financiar sua casa própria. Nós não podemos dar casa para a população. As pessoas estão ouvindo dos candidatos da oposição novamente que elas vão receber casas, né? O prefeito atual prometeu casas, ele não entregou nenhuma casa, né? O prefeito anterior prometeu casas, não entregou nenhuma casa, porque eles prometem as casas de forma gratuita. Nós temos um plano, caro eleitor. Você que não tem casa, você poderá ter uma casa. Você poderá trocar o aluguel da sua casa pela sua casa própria. Então, é uma proposta fundamentada. Nós teremos um investimento de 2,5 milhões por ano, ou seja, nós construiremos 25 casas por ano, ou seja, 100 casas ao final do nosso mandato. E essas casas, obviamente, não são de graça. Será criado um fundo, né, rotativo e permanente, onde a pessoa recebe a casa, ela começa a devolver em forma de parcela, né, a esse fundo, para que esse fundo se torne permanente e o próximo prefeito consiga continuar fazendo casas para atender a demanda dessa população. Com relação ao emprego, nós temos metade das pessoas que trabalham no município, infelizmente, não trabalham aqui. Nós temos apenas 2 ou 3 fontes de emprego. Uma delas é a prefeitura, que emprega 15% da população, né, que a gente acha um exagero, né? Eu acho que nós precisamos mudar isso, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda para as pessoas que moram aqui, precisamos fazer com que essas pessoas apliquem os recursos que ganhem aqui no nosso município, né, para que o comércio, para que a área de serviço, para que tudo volte a girar novamente. Nós estamos estagnados em todos os sentidos. Então, é nesse sentido que eu peço a você, eleitor, reflita sobre o que nós estamos falando e decida, né, se você quer realmente uma mudança de governo, uma mudança de modelo. Nós somos a única alternativa. Os outros partidos vão continuar aplicando o mesmo modelo que a gente já conhece há 30 anos. Então, pensem nisso e caso vocês queiram realmente mudar de vida, a única opção é Clóvis e Adelir, 22. A gente agradece ao candidato Clóvis Borchardt, do Partido Liberal 22,
Ele nos recebeu aqui na sua residência em Selbach e apresentou aí os principais pontos do plano de governo da sua coligação.